para chegar em tempo. Vamos abrir no capítulo 3 de Apocalipse, a gente já vai direto no texto. Capítulo 3. Hoje a gente vai falar da igreja de Sardes. Então até o verso 6. Então nós vamos ler capítulo 3 de Apocalipse, versos 1 a 6. Depois que a gente terminar as cartas às igrejas, vai dar para caminhar um pouco mais rápido em alguns momentos, porque as visões são como se fossem quadros, né? Então a gente analisa a visão de uma forma geral. Então em alguns momentos a gente vai conseguir caminhar um pouco mais rápido. Em outros, por ser questões bem difíceis, a gente vai ter que dar uma parada para analisar alguma coisa. Mas por enquanto a gente tem que terminar as igrejas. Eu estou optando fazer uma por vez, para a gente tentar pegar alguns detalhes a mais aí em algumas questões. Então vamos ler Apocalipse 3, versos de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, a gente está estudando aqui as igrejas e, como de costume, nós precisamos conhecer um pouco a questão geográfica, política, a situação cultural da cidade, para a gente entender. Por quê? Porque eu já falei aqui algumas vezes, o Senhor Jesus era um excelente pedagogo, aliás, o melhor de todos, né? Um excelente mestre, professor. E um recurso importante da educação ou do ensino é você falar de coisas que as pessoas estão muito bem acostumadas. Então, o que ele vai falar nas cartas às igrejas, eles sabiam muito bem, fazia parte do contexto, ou questões comerciais ou industrial. Ele pegava aquilo que era mais forte da cidade e fazia uma aplicação, um paralelo com relação à vida espiritual. E é o que ele está fazendo aqui com as igrejas nas cidades e agora aqui na cidade de Sardes. Então eu vou ler algumas coisas importantes com relação à cidade para a gente entender um pouquinho mais o que Jesus está ensinando. Ela ficava no alto de uma colina chamada Monte Tímolo, e que fazia a cidade quase inacessível. Era muito difícil chegar na cidade. Vocês lembram que a cidade anterior, Tiatira, era o contrário. Ela era fácil de ser invadida porque ela ficava num vale. Lembra que eu falei isso semana passada? Aqui não, aqui Sardes ficava no alto de um monte. Uma cidade fortificada no alto do monte é muito difícil ser invadida, principalmente para aquela época que não tinha helicóptero, não tinha avião. Então, muito difícil de ser invadida. Somente um pequeno trecho dava acesso a essa cidade e dificultava ainda mais a sua invasão, né? Todavia, olha só, havia uma fenda no muro formada por rocha e que por esse muro era a chance do inimigo penetrar na cidade. Por exemplo, quando Ciro pretendia invadir Sardes, ele ofereceu uma recompensa a qualquer soldado que descobrisse uma forma de penetrar a cidade. Um soldado chamado Hieroeades descobriu uma pequena fenda no muro, e assim os soldados entraram pela fenda e tomaram a desprevenida cidade. Por 2 vezes ela foi invadida pelo mesmo motivo, né? Uma cidade que se gabava de achar é inacessível, inatingível, mas existia uma fenda, uma brecha que permitia a invasão do inimigo. Vejam só, aquilo que Jesus vai tratar com a cidade tem tudo a ver com isso, né? E com a nossa vida, o quanto a gente tem que ficar esperto com as invasões ou com as ciladas do inimigo. Hoje ela encontra-se num vilarejo turco. Ela localizava-se a 48 quilômetros de Tiatira.
O nome significa o resto, e aí Jesus vai falar que há um resto, há uma pequena porcentagem da cidade ou da igreja que não se contaminou. Então é interessante Jesus usando esses trocadilhos com o próprio nome da cidade. O resto, o substantivo, está no plural, e ela era conhecida devido ao seu grande esplendor, símbolo de luxo, uma cidade bem luxuosa. Um dos seus reis, vocês que conhecem aí ou gostam, né, das histórias das civilizações, um dos seus reis chamado Croeso, estou falando do ano 560, 546 a.C., ele era tão rico que os gregos fizeram um ditado popular, tão rico como Croeso. E uma lenda dizia que onde o rei põe a mão transformava-se em ouro. Virou até lenda a história desse rei, que era rei da cidade aqui de Sardes. Capital da Lídia, ela era sendo uma das maiores cidades do mundo antigo e terror dos gregos. No ano 189 foi conquistada pelos romanos, foi invadida 2 vezes de surpresa, e Jesus fala que ele vai vir de surpresa, não é interessante? Ela foi invadida 2 vezes de surpresa, a primeira por Ciro, depois Sardes, com sua autoconfiança, dispensou a guarda, depois de Ciro fazer da cidade um centro de pecado, os gregos a tornaram um centro cultural. Ela foi invadida uma vez mais, agora por Antíoco Epifânio, que também foi terror para os judeus, novamente também por falta de guardas. Então, o assunto de Jesus aqui tem a ver com essas invasões. Era algo que a cidade conhecia bem, o quanto era importante vigiar, tomar cuidado com o inimigo. Os habitantes de Sardes se orgulhavam do seu passado, eles eram arrogantes, e aí dessa cidade arrogante sobrou apenas ruínas. A cidade famosa pela indústria de tinta e lã, ok? Então são alguns detalhes, tem algumas coisas também na nota de rodapé, se você quiser ler depois, com calma. Os dados religiosos. Com relação às outras religiões, quando ela foi reconstruída pelos gregos, sob a liderança de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ela foi dedicada à deusa Cibele, e havia algumas crendices com relação à deusa Cibele. Acreditava-se que ela iria restaurar, ou restauraria a vida aos mortos da cidade. Era uma crença que eles possuíam com relação à deusa. Além do templo a Cibele, ela possuía templos dedicados a Zeu, Lídio, Heracles e outros mais, Dionísio e tudo mais. A igreja, ela é uma das primeiras a receber o evangelho por intermédio de Paulo, entretanto a primeira a se desviar da palavra. Há algumas marcas da igreja: falta de vigilância, hipocrisia e morte, é o que Jesus vai tratar com a igreja. Os judeus, as descobertas arqueológicas e escritos antigos comprovam que a comunidade judaica era rica. Aliás, difícil achar uma comunidade judaica que não seja rica, né? Eles prosperam de uma forma magnífica. A comunidade era muito rica, influente na cidade de Sardes. Por conta dessa influência e riqueza dos judeus, muitas vezes eles não eram perseguidos por romanos. Lembram que sobrava para os crentes, para os cristãos, porque o judeu dava um jeitinho de comprar, né, a sua liberdade até religiosa para poder cultuar somente o Deus deles, né? Monogamia, que é o judaísmo. Os judeus podiam receber cidadania e participar do conselho da cidade. Uma das coisas que Jesus vai tratar aqui é a importância de ter uma outra cidadania. A gente às vezes se preocupa tanto com a cidadania, e Jesus está falando de uma outra cidadania mais importante e que o judeu conseguiu comprar aí ou participar. Descobriu-se uma grande sinagoga lá na cidade, datada do 3º século da era cristã. Então, são alguns comentários sobre religião, sobre a cultura e geografia do local. Eu vou então agora para a nossa apostila aqui, para os versículos. Eu vou ler novamente nessa outra versão, e aí a gente vai parando um pouquinho para aquilo que é mais relevante. Primeiro verso aí do capítulo 3, o texto diz assim: E ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, se você parar para ver, né, para verificar aqui, ó, lá no primeiro capítulo, se você quiser voltar para você definir o que ele está falando, primeiro capítulo, verso 20. Aqui já tem uma explicação aí do que Jesus acabou de falar, né? Aliás, é curioso isso. Jesus, na maioria das vezes, ele está se apresentando da forma como no primeiro capítulo ele se apresenta a João.
Então, a cada igreja, ele pega um trechinho da sua apresentação lá, da visão de João no primeiro capítulo, e aplica às 7 igrejas. Então, primeiro capítulo, verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes da minha mão, direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são quem? Os anjos das 7 igrejas. Anjo não é ser angelical, né? A palavra anjo significa mensageiro do Senhor. Então, a figura aqui é do próprio pastor, como anjo da igreja, como mensageiro da palavra do Senhor na igreja. Então, as 7 estrelas significam, né, ou são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Então, aí, no verso 1 está dito aí, né? E ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vejam que ele está usando simbolismos, ele está usando o número 7 aqui. Porque 7 indica perfeição para o judeu, e na Bíblia o número 7 significa literalmente perfeição. Eu já falei até recentemente aqui, se você parar para pensar, o primeiro versículo da Bíblia aparecem 7 expressões hebraicas. No nosso português não vai dar, mas no hebraico está escrito em 7 palavras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É o primeiro verso da Bíblia, em hebraico. São 7 palavras. E é interessante como Moisés faz a questão de usar 7 palavras. Porque ele está falando da perfeição de Deus. Ele começa com um simbolismo de perfeição e ele termina com o próprio significado, ou Deus falando sobre a sua criação. E era muito bom. Era íntegro. Não dá para a gente falar que é perfeito. Acho que eu falei aqui recentemente também. A criação não era perfeita. Por que não era perfeita? Difícil saber. Perfeição vai ser na volta de Jesus. Ainda na criação, apesar de estar tudo no seu devido lugar, não havia perfeição total. Porque havia a possibilidade de pecar. Quando Jesus voltar, será impossível pecar. Aí sim é total perfeição. Então havia uma ideia de perfeição já, de integralidade, mas a verdadeira perfeição está separada para a volta de Jesus. Né? No entanto, Moisés já está trabalhando com essa ideia de perfeição na Bíblia. E aqui o texto vai falar sobre esse Espírito de Deus pleno sobre a igreja. Jesus é aquele que tem total plenitude do Espírito para dar à igreja. Então é isso que o texto vai falar para a gente. Alguns detalhes são importantes aqui. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Sardes, escreve: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que tem o pleno poder, a plena sabedoria, a plenitude do Espírito Santo. Não sei se os irmãos lembram, mas quando Paulo chegou em Efésios, lá no capítulo 19 de Atos, ele percebe um grupo de pessoas diferenciada. E Paulo começou a achar que eram discípulos de João Batista. Provavelmente eles eram mesmo discípulos de João Batista. E ele foi lá conversar com aqueles homens. E ele fez uma pergunta para eles. Ele perguntou assim: vocês ouviram falar no Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito Santo? E eles falaram: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Se eu faço uma pergunta dessa hoje para alguém, e a pessoa diz: eu nunca ouvi falar do Espírito Santo, o que a gente vai fazer? É ensinar quem é o Espírito Santo, não é isso? Mas não foi isso que Paulo fez. Paulo começou a falar de Jesus. Quando Paulo começou a pregar o Evangelho, a falar das boas novas em Cristo, eles recebem a plenitude do Espírito de Deus e começam a falar em línguas, lá em Atos 19, cumprindo Atos 1:8, onde ali em Éfeso o Evangelho seria espalhado para essas igrejas da Ásia Menor, ou seria fundada as igrejas a partir do ministério de Paulo em Éfeso. Então é interessante isso, né? Há igrejas que enfatizam demais a pessoa e obra do Espírito Santo. Só que elas não vão conseguir chegar até Deus, porque o Espírito Santo não é o mediador. Há pessoas que vão somente pelo lado do Pai. Há movimentos até dizendo que é só o Pai. Mas não adianta também só falar do Pai e pensar no Pai, porque o Pai também não é um mediador. É verdade também que é incorreto, seria uma seita, uma heresia, achar que só Jesus é Deus. Há uma igreja aqui em Santo André que defende essa tese. Da Trindade não tem nem Pai nem Espírito, é só Jesus. Não, há uma Trindade. A Bíblia apresenta isso de maneira muito clara: Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? No entanto, se eu quero chegar ao Pai e o Espírito, eu preciso de Cristo, é só por meio de Cristo. Porque Ele é o meu mediador. Eu não consigo chegar nem ao Pai nem ao Espírito Santo diretamente, sem a intercessão, sem a obra de Cristo.
Então, Jesus está dizendo isso, eu tenho os 7 Espíritos, eu tenho a plenitude do Espírito Santo para dar. Então você só vai ser cheio do Espírito. Algumas pessoas hoje estão confundindo. Plenitude do Espírito Santo tem a ver com dons. Cadê na Bíblia? Não tem a ver com dom. Tem a ver com a sua vida cheia de Cristo. Quanto mais eu tenho Jesus, mais cheio do Espírito Santo eu estou. Não é manifestação mirabolante, milagres e música, emoção, mas é a presença de Cristo na igreja. Ele que dá a plenitude do Espírito. Aliás, a confissão de fé, ela é bem interessante nessa parte. Ela diz assim, que o Pai envia o Filho, e o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo. Então, se eu quero ter o Espírito Santo, eu tenho que ir por meio de Cristo. É Ele quem vai me dar o Espírito Santo, a plenitude de Deus na minha vida. Então, Jesus se apresenta dessa forma. Ele é quem tem os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas, conforme nós lemos aqui, ele tem aí as 7 estrelas na mão, que seriam os anjos das igrejas. A liderança da igreja está nas mãos de Cristo. Deus governa por meio da sua liderança. Ele opera na vida das pessoas também por meio dos líderes da igreja, e nós cremos dessa forma. Por isso nós cremos na eleição dos oficiais, nós cremos que Deus governa as coisas por meio dos líderes, ou da própria liderança da igreja. E aí ele vai dizer assim, conheço tuas obras, lembram dessa jogadinha? Tá? Uma parte está no singular, outra no plural, porque o que o texto está enfatizando é que ele conhece a igreja como um todo, nos seus mínimos detalhes, e conhece cada detalhe da nossa vida, particularmente. Ele conhece cada membro e conhece o corpo como um todo, ele conhece tudo, E aí o texto tem essa ênfase, conheço tuas obras, claro que o correto na tradução seria conheço tuas obras, tudo no plural, Que tens nome que vives e morto estás. Olha só que interessante. Eles têm nome de que vive. Eles eram até arrogantes, os habitantes da cidade eram arrogantes, achando que nós somos os tais, ninguém invade a nossa cidade, nós somos bons, nós somos isso e aquilo. E ele está dizendo, vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. E aqui Jesus está fazendo alguns lembretes que eles sabiam bem. Por exemplo, o ditado com relação a deusa Cibele, que ela restauraria a vida aos mortos. Onde Jesus está dizendo, olha, quem tem vida para dar só sou eu, não é deusa Cibele nenhuma que vai dar. Ela não tem esse poder, ela não tem essa autoridade, isso é lenda, isso é bobagem. Então, está dizendo, vocês estão confiando em algumas coisas que não vão trazer vida. O que vai trazer vida é a presença de Cristo. E por isso a igreja estava caminhando por um caminho perigoso. A igreja estava quase que morta. Não toda a igreja, mas uma parte boa da igreja, considerável da igreja, era vista por Jesus como uma igreja morta. Lembrando também que eles reviveram por 2 vezes. A cidade foi destruída, invadida, destruída 2 vezes. E eles reviveram. E isso fazia, de alguma forma, a gente vai ver uma igreja mais para frente, que trouxe uma certa arrogância. Porque quando ela foi destruída, ela nem ajuda precisou para ser reconstruída. Mas a gente chega lá nessa igreja. Aqui também havia uma arrogância. Eles contaram com a ajuda do Império Romano para a reconstrução, mas uma arrogância de falar, nós já morremos 2 vezes e revivemos. Pela ajuda da deusa Cibele, pela ajuda dos romanos, pelo nosso dinheiro, por aquilo que nós temos. E Jesus está falando, olha, vocês não passam de mortos, vocês acham que vivem, mas são mortos. Uma palavra duríssima, que ele já começa a falar com a igreja. E aí o verso 2. Ser vigilante e firme o restante que está para morrer, pois não encontrei suas obras, de novo, as obras perfeitas diante de meu Deus. Olha só algumas questões interessantes aqui. O verbo usado aqui no começo do verso, ser vigilante, ou tenha vigilância, ela tem algumas nuances interessantes. É uma ordem, está no tempo imperativo, e ao mesmo tempo está no tempo presente. É um verbo no imperativo presente. O que isso indica para a gente? Primeiro que é uma ordem. A igreja precisa ser vigilante. Primeiro que ela tem que ser vigilante todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os momentos. E quando a gente olha para a história do povo de Deus, toda vez que o povo de Deus deixou de ser vigilante, ele caiu. Quer ver um exemplo mais clássico de todos da Bíblia? Quando eles invadiram, ou aliás, quando eles tomaram posse da terra prometida. E foram conquistando toda a terra, e estava tudo bem. E aí o que Josué fez? Relaxou. Já estamos aqui, está tudo bem. Já alcançamos tudo. Alcançou mesmo? Não alcançou tudo.
eles só tomaram verdadeiramente posse de toda a terra prometida com Davi, muitos anos depois. Para termos uma ideia, no centro da terra prometida estavam os jebuseus. Ninguém tirou os jebuseus de lá, Josué não tirou. Que é onde fica a cidade de Jerusalém. Quem foi o único que teve coragem de invadir e tirar os jebuseus de lá? Davi. Davi chegou lá e expulsou aqueles homens. E aí sim, eles tomam parte ou posse de toda a promessa de Deus. Quando a gente deixa de vigilar ou de ser vigilante, a gente perde até as promessas de Deus. E a gente começa a ter um monte de problema, porque os inimigos ali ao redor de Josué começaram a trazer vários problemas para o povo de Deus. É o contexto do livro de Juízes. Aquelas nações todas ao redor deveriam ter sido expulsas e não foram. E foram pedra no sapato para Josué por muitos séculos. Não é? Para o povo de Deus. Josué já tinha até falecido. Então o texto vai ensinar que a gente precisa ser vigilante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. De novo, Jesus está falando de algo como uma crítica à cidade, a arrogância da cidade. Ninguém vai invadir. Como não? Foi invadida por 2 vezes. Né? Pelo mesmo motivo, porque eles achavam que estavam seguros, né? Quando a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ser vigilante e firme, o restante que está para morrer. Ou seja, é preciso firmar aqueles que estão perto, cambaleando aí para a morte. Pois não encontrei as suas obras perfeitas. A palavra, o verbo aqui, o adjetivo usado aqui para perfeito, significa completo, cheio, pleno, fazendo uma alusão talvez ao sacrifício que deveria ser apresentado de uma forma saudável, correta, totalmente plena ao Senhor. Eles deveriam ser vigilantes e firmes e tomar cuidado, porque muita gente estava caminhando para o caminho de morte. Isso me faz lembrar algumas coisas na palavra de Deus, como o Salmo 127. Eu acho que até recentemente a gente já falou sobre isso. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta a gente guardar se Deus não guardar. Eu faço a minha parte, ou seja, a responsabilidade do homem. Eu tenho que guardar, o soldado tem que guardar. Não é? A sentinela tem que estar lá. Só que não adianta nada se Deus não abençoar. E o exemplo que eu usei até recentemente com os irmãos foi o exemplo do próprio Estados Unidos em 11 de setembro. Quando o próprio Pentágono, centro do maior poderio militar da face da terra, foi atingido pelo inimigo. Deus mostrando para os americanos que se ele não guardar as cidades americanas, não adianta eles terem os melhores foguetes, aviões, torpedos e todo instrumento bélico, porque quem guarda é Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. E é isso que Jesus está falando. Olha, seja vigilante, preste atenção, tome cuidado com as ciladas aí do inimigo. Verso 3 agora. Lembre-se, pois, do que recebestes, olha só, e ouvistes, e guarde e arrepende-te. Algumas ordens que Jesus vai dar, e ele vai fazer uma lembrança. Lembre-se, pois, do que recebestes. A ideia faz lembrar alguns textos da palavra de Deus, daquilo que nós recebemos em Cristo. Como nós éramos, aliás, esse negócio de testemunho é um negócio muito difícil, né? Eu já falei aqui para os irmãos há algum tempo atrás, eu vou repetir. Eu lembro do reverendo Sebastião, estou tentando trazê-lo, mas a agenda dele está meio pesada. Eu acho ele muito sábio. E uma vez uma senhora veio dar um testemunho na igreja dele. E ela disse assim, tem um testemunho incrível para contar. E ela contou o testemunho. Ela tinha sido assaltada no dia, assalto à mão armada na semana, e foi liberta, né? Não aconteceu nada com ela. E todo mundo glorificou a Deus, louvou a Deus por isso e tal. E quando ela saiu para cumprimentar o pastor, o reverendo Sebastião, disse assim para ela, irmã, eu tenho um testemunho melhor que o da senhora. E eu falei, impossível, pastor, meu testemunho foi muito bom. Eu falei, não, o meu foi melhor. Eu não fui assaltado essa semana. Por quê? Porque a gente às vezes enfatiza o que é ruim demais. É melhor... Quem aqui quer ser assaltado ainda essa semana só para contar um testemunho aqui na igreja? Não é? Isso faz a gente pensar o quanto a gente deixa de agradecer a Deus por não termos sido assaltados. Por sermos livres, ou libertos de tantos problemas que acontecem. E isso me fez lembrar
Enquanto os nossos jovens e adolescentes que nascem na igreja e crescem na igreja, acham que o testemunho deles é mais fraco do que aquele que era um louco, um maluco, um drogado que se converte e vai contar o seu testemunho na igreja. Há jovens que até ficam constrangidos e você pergunta para ele, ele fala assim, não, Jesus não fez nada mirabolante na minha vida para eu contar. Mas o melhor e maior testemunho é do jovem que nunca se afastou. Ele que pode dizer o que é a vida dele com Cristo o tempo todo e o quanto Cristo guiou a sua vida. É muito melhor que a igreja valorize esse testemunho do que de alguém que estava completamente louco e que perdeu muito tempo da sua vida sem Jesus. Então a gente tem que começar a valorizar aquilo que é muito mais valoroso e não começar a dar valor, né, àquilo que realmente não é tão valoroso assim como a gente às vezes acha. O que Jesus está fazendo aqui é uma lembrança. Lembrem-se do que você recebeu. Lembre-se do que Cristo faz na sua vida, a importância que Ele tem para você. Isso me faz lembrar Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele. E aí ele começa a falar, radicados, edificados, confirmados na fé, crescendo em ação de graças. Nós precisamos lembrar disso, nós recebemos Cristo na nossa vida. E é isso que Jesus está falando. Lembre-se que vocês estavam mortos dos seus delitos e pecados, mas vocês hoje têm vida em Cristo, né? Ou nele próprio. Lembre-se, pois, do que recebestes. O verbo aqui está na voz passiva. É Deus quem dá. Não é o homem que vai e conquista. É Deus quem dá. Deus é que enche a nossa vida de graça, de tantas coisas boas. Então, lembre-se do que recebestes e ouvistes. E guarde, aí vem as ordens, né? E guarde e arrepende-te. A palavra guardar aqui é a mesma ideia de vigiar. Vigie, preste atenção, guarde, né? Conserve aquilo que você recebeu. Proteja. Aliás, o verbo guardar no hebraico, lá do Salmo 119, é magnífico, né? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, lembram disso? O verbo usado ali, guardar, é muito interessante. É aquela parte da casa mais importante, eles não tinham banco na época, é a parte da casa mais importante onde eles guardavam os seus maiores tesouros. Então olha aqui o salmista está falando, o salmo que fala da palavra o tempo todo, que nós precisamos ter a palavra de Deus como a maior importância da nossa vida. É um tesouro que Deus nos deu. A gente não pode agir desprezando a palavra, desprezando os meios de graça, a palavra, oração e sacramentos, a igreja como um todo, que é instrumento de Deus para tudo isso. Então Jesus está falando, olha, guardem, conservem, vigiem tudo isso que vocês receberam e ouviram. E arrepende-te, mude de visão, de entendimento, mude de mente, de atitude. A palavra arrependimento significa, em primeiro lugar, mudança de mente que vai resultar em atitudes também mudadas. Eis, pois, se não ficar alerta, virei como ladrão e de modo nenhum saberás a que hora virei a ti. Então, olha só, virei como ladrão era uma expressão que eles conheciam muito bem. Havia um ditado, segundo alguns que eu pesquisei aqui, até na nota 16, né? Deixa eu ver quem coloca aqui, ó. Cleômenes, um dos meus professores também lá do seminário. Ele diz assim, essa ideia de vir como ladrão era um ditado popular da época que diz que o bandido o ladrão ele vinha com sapatos de lã. Era uma ideia para dizer, olha, ninguém vai ouvir ele chegando. Ele vai vir e ninguém vai perceber. Então são expressões que bem provavelmente eles sabiam e por terem duas invasões, eles sabiam muito bem do que Jesus estava se referindo. Fiquem alertas, senão eu vou vir usando sapatos de lã, né? Ou seja, ninguém vai perceber a minha chegada. E de modo nenhum vai saber a que hora virei a ti. E aqui o tempo não está falando de algo imediato, né? Aliás, de longo tempo. Não está falando de séculos e séculos como Jesus ainda não veio. Está falando de algo imediato. Tá? A ideia de que Jesus ele vai vir fisicamente, é verdade, mas ele vem com disciplina a qualquer momento. Essas igrejas todas deixaram de existir, não existem mais. Né? Por quê? Porque não guardaram a palavra de Deus. E toda vez que nós não guardamos a palavra, a gente deixa de ser igreja. Esse é um problema muito sério e que Jesus está repreendendo, dizendo, olha, vai acontecer algum problema. Ele enfatiza aqui, usando advérbios
por redundância, e de modo nenhum saberás, algo enfático, né? De modo nenhum saberás a que hora virei a ti. Aí no verso 4, ele vai dizer assim, ó, mas tem poucos nomes, ou seja, tem um resto aí, fazendo um trocadilho com o nome da cidade de Sardes, tem um resto ou poucos nomes aí em Sardes, que não mancharam as suas roupas e andarão comigo de branco porque são dignas. Olha só, um dos principais comércios lá de Sardes, comércio de lã. E ele está dizendo assim, olha, estes poucos, eles não mancharam as suas vestes, eles são dignos de um banquete, eles são dignos de caminhar comigo, né? Andarão comigo de branco porque são dignas as suas vestes. A ideia de santidade, de pureza, de perfeição, de alegria, tudo isso está envolvido na questão aí do branco. Então Jesus está falando que tem algumas poucas pessoas que têm agido dessa forma. E aí seguindo, verso 5, já estamos terminando para a gente ir para um lado mais prático para a nossa vida. Verso 5, assim aquele que vencer, vestirá suas roupas brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome na presença de meu Pai e na presença dos seus anjos. Só alguns detalhes que eu queria deixar aqui para vocês. A ideia de vestir roupas brancas, roupas que não são manchadas, não são tingidas. E eu queria ler algumas coisas da nota de rodapé, não vou ler a nota inteira, eu fiz algumas anotações para frisar alguns detalhes aqui. Em Sardes, os habitantes de Sardes, eles tinham orgulho do comércio de lã, ok? E também do comércio de tecidos coloridos. Eles vendiam muito dessas roupas. E esses tecidos coloridos, segundo o reverendo Adão Carlos, as vestes brancas indicavam pureza. Os vestidos coloridos indicavam mundanismo, festas. Ok? Então, aqueles que andam de branco, indicando, na Bíblia, claro, no próprio Apocalipse, andar de branco, ou lavar as suas vestes nas vestiduras, ou no sangue do Cordeiro, e as vestes se tornam brancas, indica pureza, santidade. Já roupas coloridas indica pecado, mundanismo, festa, carnaval, né? Como a gente está vivendo aí no nosso Brasil. Aí, o Brasil para essa festa colorida, né? Onde cada um veste uma cor diferente. Ele não está fazendo uma crítica, a gente não pode ser literal de aplicar isso hoje, dizendo que você não pode usar roupa colorida, não é isso, né? Se for interpretar tudo na Bíblia de maneira literalmente, você vai ficar maluco. Não é essa a ideia. Mas haviam simbolismos ali de que roupas brancas indicando pureza e roupas coloridas não. E aí, de novo, ele vai usar dois advérbios, fazendo uma redundância para dar ênfase. E de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Ele vai usar um contraste, né, dizendo, olha, se você andar de roupa branca, eu nunca vou apagar o seu nome do livro da vida, né, você vai continuar aí com o seu nome no livro da vida. Aí a nota 25... ter o nome apagado era perder direito de cidadania. Lembram que eu falei lá dos judeus? O judeu comprou a cidadania em Sardes. Eles tinham muito dinheiro para fazer isso. E Jesus está falando, olha, você está preocupado com essa cidadania? De que ela presta? Não é? Para que você tem tanta cidadania assim? Qual a vantagem? Claro que havia muitas vantagens, né? No entanto, ele está se referindo à importância de uma cidadania no livro da vida, ser cidadão de Deus, cidadão dos céus. É possível que o nome dos crentes fiéis estivessem sendo apagados do livro do registro da cidade, porque eles estavam sendo perseguidos, aqueles que não participavam das idolatrias, daquilo que os romanos faziam. Alguns historiadores pensam que até mesmo o nome deles do livro da cidade eram tirados, rasgados ou tirados de lado, eles não pertenciam mais à cidade de Sardes. E aí Jesus conhecia, claro, tudo o que estava acontecendo e vai falar, olha, eu não vou tirar você do livro da vida, o seu nome do livro da vida. Isso faz lembrar, e a nota de rodapé que eu trouxe aqui, a nota 22, 24, ela é bem grande, eu não vou falar sobre ela, mas se você quiser ler depois, ela tem a ver com a cidadania de Paulo, é uma discussão sobre a cidadania de Paulo, o quanto ela era importante, o quanto Paulo desprezou a cidadania dele, né? E eu queria só citar algumas coisas. Paulo já havia nascido como cidadão romano, por direito, o que era raridade naquela época, né? Talvez porque seu pai ou avô deve ter prestado algum serviço importante a Roma, porque provavelmente ele não teria uma quantidade em dinheiro para comprar essa cidadania.
Era muito difícil ser um cidadão romano. Por ser um cidadão romano, ele tinha alguns nomes, então as pessoas fazem uma tremenda de uma bobagem, dizendo que Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Não é nada disso. Não tem resquício, não tem base na palavra de Deus para afirmar um negócio desse. O cidadão romano tinha 3 nomes. Então, é claro, Atos faz uma jogadinha interessante, mostrando que a partir do momento da sua conversão, ele começa a ser chamado de Paulo, para mostrar uma mudança de atitude de vida de Saulo. Mas Saulo e Paulo é a mesma coisa, eram nomes que ele tinha, que era usado tanto um quanto o outro. E alguns detalhes aqui, são alguns pontos, né? Ser cidadão romano dava o direito de gozar grandes benefícios. Então vou passar rapidinho aqui. Primeiro, o título indicava que o indivíduo era nobre, não era qualquer um que tinha o direito, né? Os escravos, por exemplo, não podiam. Segundo, um romano não podia ser amarrado para punição e muito menos açoitado e nem torturado sem processo formal. Vocês lembram quando ele foi torturado, ele e Silas, lá em Filipos? E o desespero dos caras quando ele contou depois que ele era cidadão romano? Eles podiam ter tomado uma punição tremenda, porque ele não podia ser açoitado sem um processo bem feito, um processo formal. Terceiro, quando percebesse que não estava sendo julgado com justiça, ele podia apelar a causa para César. Foi o que Paulo fez quando foi preso já em Jerusalém, após o término da sua viagem missionária, quando ele sai de Éfeso e vai para Jerusalém. E lá, né, pegam ele e iam matar Paulo, e ele, como cidadão romano, ele então apela para César, senão ele seria morto ali mesmo. Quarto, um cidadão romano jamais poderia ser açoitado como eram escravos, e como foi Jesus e Paulo em Filipos. Já falei sobre isso. Quinto, para fazer parte do exército romano era preciso ser cidadão romano. Sexto, se condenado, o cidadão romano estaria livre da morte por crucificação. Ou seja, ele não poderia passar pela crucificação. E acredita-se então que o imperador Nero mandou crucificar o apóstolo Pedro, mas mandou decapitar Paulo por conta das suas próprias leis. Então, pelos registros, não registros, mas pela tradição da história da igreja, Paulo não teria sido crucificado, assim como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? É uma das tradições. Paulo teria sido cortado a sua cabeça, porque ele não poderia ser crucificado, era um cidadão romano. Sétimo, um cidadão romano somente podia praticar um culto se estivesse sido autorizado, ou se fosse autorizado pelo Estado, ou pelo menos não ofendesse as leis e costumes romanas. Então Paulo tinha acesso aos gentios, ele podia chegar na cidade como cidadão romano e pregar o evangelho para muita gente. Ele tinha essa autorização, isso ajudava bastante. Nem sempre ele usava, aliás, na maioria das vezes ele não usava, ele preferia ser perseguido, açoitado e tudo mais. Eles gozavam de privilégios econômicos, como isenção de tributo, direito de adquirir, conservar, transferir propriedade, enfim, vários aspectos aí sobre a cidadania. O que Jesus está dizendo é, a cidadania de Deus ou dos céus é muito melhor. Você não precisa ter tanto desejo de ser cidadão do mundo, mas sim cidadão de Deus. E qual que é o benefício? Ele vai falar, eu vou confessar o seu nome na presença de meu Pai, na presença dos seus anjos. Lembram lá de Mateus 10 ou de Lucas 12? Ele fala isso, aquele que me confessar, eu o confessarei diante do Pai. A importância de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí, por fim, verso 6, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, assim que termina todas as cartas. Rapidamente aqui, alguns ensinos bem rápidos para a gente. No primeiro verso, Jesus é o único que pode dar plena vida à igreja, os 7 Espíritos de Deus, né? Jesus é aquele que tem a igreja em suas mãos, a começar da liderança, 7 estrelas. Jesus conhece cada membro individualmente. Aos olhos humanos, a igreja tinha boa fama e reputação, todavia aos olhos de Cristo ela estava morta. De novo, a gente volta a uma reflexão. Se Jesus fosse escrever uma carta hoje para a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou Igreja Presbiteriana de São Caetano, ou para você como igreja, o que será que ele escreveria? Não é? É algo para a gente refletir. Será que eu sou considerado vivo, morto, ou morno, como vai ter uma igreja mais para frente, né? Que não era nem frio nem quente, mas era morno. Então, Jesus pega pesado aqui com a igreja logo de cara. O elogio no verso 4. Poucas pessoas permaneceram fiéis a Jesus e são vistas por ele como pessoas dignas.
Mas há aquele remanescente que Deus sempre permanece o que trata de uma forma fiel. Crítica: seja vigilante, firme as obras daqueles que estão prestes a morrer, e apresente o melhor para Cristo, obras perfeitas para Jesus. Advertência: lembre que um dia vocês foram alcançados pelo Evangelho, mudar a mente, arrependimento, mudar atitudes, vigiar se não haveria punição por parte de Cristo. A exortação sempre a mesma, né? Ouvir a voz do Espírito, ser sensível à voz de Deus, buscar comunhão, buscar harmonia com o Senhor. E promessa: direito de ser cidadão dos céus, vestes brancas, nome do livro da vida e confissão por parte de Cristo. São as promessas que Jesus dá a essa igreja. E aí nós vamos para a parte prática, que é o que mais nos interessa aqui, né? E que eu gosto de frisar bastante aqui. Então, o que a passagem ensina para nós hoje? O que a gente leva de lição para casa, para a nossa vida? Primeiro, necessidade de vida. Nós necessitamos de vida, porque nós não temos vida por nós mesmos, né? O único ser que tem vida em si mesmo e que tem liberdade em si mesmo, aliás, o único ser que tem liberdade é Deus. Toda a criação está dependente uma da outra, mas Deus não. Deus é aquele que tem vida, Ele é vida, Ele pode dar vida. Então nós temos necessidade de vida. A igreja parecia um cemitério, aí eu vou citar Adão Carlos dizendo assim: visto do lado de fora, a impressão era de uma igreja ideal. Mas a verdade era outra. A igreja não tinha vida. Alguém lembrou certa vez que poucas coisas são bem organizadas como os cemitérios, embora lá não tenha vida. Cemitério, dependendo do cemitério, mas a maioria, né? Tudo organizadinho, porque ninguém mexe, né? Os mortos não estão lá mexendo. Aliás, esse negócio de cemitério é até engraçado, porque lá no cemitério Consolação, uma época atrás, os funcionários colocaram uma plaquinha no estacionamento do cemitério, lá na Consolação, que tem aquela entradinha de estacionamento, dizendo assim: esse estacionamento é de uso exclusivo dos usuários desse cemitério, né? É exclusivo dos usuários desse cemitério. E aí foram falar: peraí, não é bem assim, né? Porque os usuários do cemitério não vão pegar o carro, não tem carro, já estão mortos. E aí eles mudaram a plaquinha. É só uma brincadeira aí. E o que Adão Carlos fala é bem interessante, porque a igreja que está tudo parecendo assim, né? Bonitinho, mas tem vida. Essa é a pergunta: tem vida? Não é? Precisa ter vida, a plenitude de Deus, a vida, isso é o que mais importa. A igreja não sofre perseguição, pois onde reina a morte pelo pecado, não a morte pela fidelidade a Deus. Eu estou citando aqui pastor Hernandes. Você não vê perseguição na carta de Jesus a Sardes. É bem provável que tinha perseguição, mas não era a ênfase de Jesus aqui. Porque a igreja já estava morta, e se ela está morta é porque não está sendo fiel a Deus, né? O mundo estava entrando dentro da igreja, pois a roupa da maioria dos crentes estava manchada pelo pecado. Jesus fala: eu tenho uma roupa limpa, eu tenho vestes brancas para dar. Não é? Então, é algo interessante aí, algumas coisas sobre a necessidade de vida. O caminho para a vida é uma outra lição. Qual é o caminho para a vida? Ouvir a voz do Espírito, buscar uma devocional com Deus, oração, meditação. É preciso lembrar e guardar a palavra no coração. Guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Salmo 119. Jesus é aquele que tem o Espírito que dá plena vida. Nós devemos buscar então a plenitude do Espírito. De que jeito? Se aproximando de Cristo, se enchendo de Cristo. Isso é muito importante. Jesus é a própria vida, João 14,6, ele vai falar sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos vigiar, pois somos fracos. A nossa natureza, mais o inimigo, o diabo, eles querem, né, nossa natureza. Nós lutamos com um inimigo interno, nossa depravação, que graças ao Senhor, pela libertação que tivemos da graça, a nossa depravação é parcial, não é total, porque já fomos alcançados por graça. No entanto, a depravação continua aí. Nós lutamos com o pecado. Agora é possível pecar, mas também é possível não pecar. Não é? O pecado é apenas uma possibilidade. A gente luta e espera até o dia que a gente não vai mais pecar. Nós vamos ser livres do corpo dessa morte, conforme Paulo gosta muito de expor. Então nós precisamos vigiar, somos fracos, a nossa natureza e o diabo querem nos matar. E por fim, gratidão a Deus. Jesus sempre convida a gente a mudar de atitude. Existe um texto maravilhoso lá em Isaías 1, versos 18 e 19, onde Deus faz ali um convite, né? Vinde e arrazoemos, vem debater comigo.
E aí ele vai falar, ainda que os teus pecados sejam, né, como escarlata, serão brancos como a neve. Ou seja, se você ir até Deus, se você buscar o recurso de Deus, o perdão de Deus, a graça dele, ele vai transformar a sua vida de pecado em justiça, em alegria, em paz e tudo mais. Viveremos eternamente com Cristo. Romanos 8 diz que nada vai nos separar do amor de Cristo. Assim como Jesus diz, você tem o nome no livro da vida. Né? Todo aquele que é de Cristo, que tem as vestes brancas, tem um nome no livro da vida. E o próprio Cristo vai confessar diante do Pai que nós somos dele. Então não pela nossa força, não pelo nosso entendimento, não pela nossa habilidade, por nada em nós, mas por aquilo que Cristo fez. Aí nós confessamos a Cristo e ele nos confessa diante do Pai. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a bênção dele, e aí quem quiser seguir, segue a vida, né? Tiver que ir embora, pode ir, e aí depois a gente abre para perguntas para aqueles que quiserem ficar. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós somos exortados por Tua palavra, e ela pega pesado contra a nossa vida, porque reconhecemos que somos pecadores, que nem sempre temos íntima comunhão contigo, e às vezes achamos que está tudo bem, não vigiamos, e o inimigo está ao redor, procurando um jeito de destruir a nossa vida, roubar, matar e destruir. E a Tua palavra tem tantas lições, tantas exortações para a gente vigiar, guardar a Tua palavra, de usar os recursos que o Senhor mesmo deixou para a gente, os meios de graça. E quanta gente falha nisso tudo, mas como é bom saber que apesar das nossas falhas, nós somos do Senhor, fomos alcançados de uma forma maravilhosa, soberana, sobrenatural, quando um dia, pela ação poderosa do Teu Espírito, Ele mesmo, o Teu Santo Espírito, aplicou em nós as obras todas que Jesus fez na cruz, toda a excelência da morte de Cristo e da ressurreição do Teu Filho, Ele aplicou no nosso coração, nos libertando da condenação, da morte e vestindo-nos de uma roupa nova, de uma roupa limpa. Ajuda-nos, ó Deus, a manter essa roupa, lavando no sangue do Cordeiro, lavando na intimidade contigo, na Tua palavra, porque o próprio Cristo, Teu Filho, nos ensinou que somos santificados por meio da Tua palavra. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a mantermos comunhão contigo e a vigiarmos, a ficarmos espertos, porque o inimigo está ao nosso derredor. Mas como é bom saber que o Senhor está ao nosso redor, por meio de Cristo, por meio do Teu Santo Espírito. Louvado seja o Teu nome e ajuda-nos a não sermos mortos, pelo contrário, queremos experimentar vida no Senhor. Que a nossa igreja seja cheia de vida e que as pessoas chegando, os visitantes, as pessoas que entrarem aqui, possam perceber essa plenitude de vida que foi dada a nós pela graça de Jesus, pelo amor dEle, pela instrumentalidade dEle, usando o Teu Espírito para derramar sobre nós toda a obra, todas as virtudes dEle sobre a nossa vida. Fica conosco, ó Deus, nos ajude nisso. Como igreja, nós queremos receber do Senhor elogios, mas reconhecemos que também precisamos das exortações, porque nem sempre nos lembramos das coisas importantes da Tua palavra. Fica conosco, nós Te damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.